Quando a água desaparece, segredos vêm à tona. Cidades fantasmas, carros, esqueletos e avisos antigos gravados em pedra. Você não vai acreditar no que veio à tona. Tudo começou com a água recuando silenciosamente, de forma constante. Até que o leito rachado do lago começou a sussurrar histórias que ninguém ouvia há gerações. No centro do Texas, a cidade fantasma de Old Bluffton estava perdida sob as águas do lago Buchanan há quase um século. Mas durante uma das piores secas da região nos últimos anos, o nível do lago caiu tanto que pedaços do passado começaram a voltar à superfície. A cidade havia sido inundada na década de 1930, quando o rio Colorado foi represado. Os moradores locais foram forçados a empacotar suas vidas, e prédios foram deixados para trás, desaparecendo sob a água que subia. Ninguém imaginava que o veria novamente. No entanto, à medida que o lago recuava, algo surreal aconteceu. Estradas empoeiradas reapareceram, fundações de pedra emergiram e paredes ainda com marcas de fuligem de lareiras erguiam-se como esqueletos no fundo seco de um lago. Agora é possível caminhar entre as ruínas, seguindo caminhos que antes ecoavam rodas de carroça e sinos de igreja. O piso de ladrilho quebrado de um armazém de artigos gerais jaz meio afundado na terra. Perto do antigo centro da cidade, ferramentas enferrujadas e garrafas de vidro despontam do solo, com suas superfícies opacas pelo tempo, mas estranhamente intactas. Moradores dizem que é possível encontrar puxadores de móveis ainda presos a portas desabadas e partes de fogões velhos alojadas na lama. É como se o tempo tivesse pressionado o botão de pausa e depois esperado. Pessoas que moravam perto, algumas descendentes de famílias que outrora chamaram Bluffton de lar, começaram a visitar. Alguns vieram por nostalgia, outros por curiosidade. Mas o clima no local é diferente, silencioso, pesado, como se a própria terra se lembrasse do que aconteceu aqui. E não se trata apenas de ruínas. Há algo inquietante na maneira como tudo se assenta. Edifícios ligeiramente inclinados, como se tentassem se erguer novamente. Vigas de madeira que nunca apodreceram, completamente secas e desbotadas pelo sol, jazem espalhadas, onde antes ficavam casas. Alguns pontos até cheiram a terra carbonizada quando o vento muda, provavelmente de detritos que pegaram fogo quando o lago secou pela primeira vez. Sob a lama rachada de um leito de rio seco no Texas, algo incrível veio à tona. Pegadas de um mundo que existiu muito antes dos humanos. No coração do Parque Estadual Dinosaur Valley, perto de Glen Rose, a seca recuou as águas do rio Paluxy, o suficiente para revelar algo pré-histórico. Impressões gigantes de 3 dedos gravadas na pedra, estendendo-se por dezenas de metros. Não eram marcas vagas ou formas do tipo, talvez isto seja uma pegada. Eram nítidas, inconfundíveis e antigas. As pegadas pertenciam ao Acrocanthosaurus, um predador enorme que outrora rondava esta área há mais de 100 milhões de anos. Pense nisso como um primo menor do T-Rex, construído no Texas. Perto dali, outro conjunto de pegadas menores foi revelado, provavelmente de Sauroposeidon, um herbívoro de pescoço longo, do tamanho de um prédio de 5 andares. A cena parecia quase um engarrafamento pré-histórico, congelado no tempo. O assustador é a clareza com que você consegue seguir os passos um após o outro, como se o dinossauro tivesse acabado de caminhar pela terra úmida momentos antes. Você pode até ver onde as garras se cravaram ou deslizaram levemente. Especialistas dizem que é uma das pegadas fósseis mais bem preservadas do mundo, e só aparece durante secas extremas. A natureza guarda esses segredos até ser forçada a revelá-los. Caminhar por aquele leito de rio seco parece menos como visitar um parque, e mais como entrar em um capítulo esquecido da linha do tempo da Terra. Um capítulo onde nada humano existia ainda, e algo enorme estava apenas passando. É um lembrete do que veio muito antes de nós, e do que ainda espera silenciosamente sob nossos pés. Nas colinas da Catalunha, Espanha, uma silhueta assombrosa tornou-se um presságio recorrente. Uma torre cineira de pedra, erguendo-se de um reservatório quase vazio. Essa torre é tudo o que resta da vila de Saint-Romain-de-Sol, uma cidade deliberadamente inundada, na década de 1960, para dar lugar a uma barragem. Durante a maior parte do ano, a igreja permanece escondida sob as águas do reservatório de sal. Mas quando a seca chega, toda a estrutura se ergue como uma catedral de fantasmas. Suas paredes ainda estão intactas, desgastadas, rachadas e cobertas de musgo, sim, mas inconfundivelmente de pé. A cruz no topo de sua torre reflete a luz do sol como um espelho. Lá dentro é possível ver as antigas pedras do altar, os restos esfarelados de bancos e os portões de ferro enferrujados, destinados a manter animais selvagens afastados, agora protegendo apenas sombras. O leito do lago ao redor revela ainda mais os contornos de ruas, cercas de pedra e casas desabadas. Fundações inteiras ressurgem, sua geometria ainda perfeita, apesar de décadas submersas. Os moradores locais dizem que quando a torre do sino aparece, ela traz uma quietude sinistra ao vale. Os pássaros ficam em silêncio, o ar fica mais pesado. Antigamente, os sinos da igreja soavam sobre uma cidade movimentada. Agora, quando essa água cai o suficiente para expor a torre, parece que o prédio está soando um aviso silencioso, de que nem tudo foi levado pela enchente. Visitantes vêm para ver, mas poucos ficam por muito tempo, como se algo estivesse observando.
Não é todo dia que você testemunha uma vila fantasma surgindo lá de baixo. E ao contrário de um cenário de filme, este não parece encenado. Parece que algo sagrado e estranho está despertando. Algo que nunca deveria ser visto novamente. À medida que o rio Danúbio secava sob uma das piores secas da história recente, um cemitério esquecido de guerra emergia. Perto da cidade sérvia de Prahovo, dezenas de navios de guerra alemães nazistas emergiram das profundezas com cascos de metal retorcidos, convéses estilhaçados e torres enferrujadas, agora visíveis acima da linha d'água. Não eram barcos comuns, faziam parte da frota nazista do Mar Negro, afundada deliberadamente pelas forças em retirada em 1944 para bloquear o acesso soviético. Por décadas permaneceram soterrados em lodo e sombra. Então, o rio baixou, e os restos daquela frota esquecida vieram à tona. Alguns navios ainda tinham munição a bordo. Explosivos que não viam a luz do dia há 80 anos jaziam a céu aberto, corroídos e instáveis. As autoridades locais tiveram que isolar a área rapidamente. Mergulhadores disseram que o interior de um navio ainda tinha armações de beliche e armários de armazenamento, intocados desde a guerra. A natureza os havia selado. A seca os reabriu. A visão era surreal. Navios que antes simbolizavam poder e violência, agora pareciam caixões enferrujados, suas entranhas de metal rachadas e cheias de lama do rio. A maneira como se encostavam uns nos outros, meio submersos, meio expostos, parecia um campo de batalha congelado. Um momento do passado arrastado involuntariamente para o presente. Não é uma exposição de museu. É real e está se deteriorando rapidamente. Alguns moradores acreditam que os navios devem ficar onde estão, como um aviso. Outros só querem que o rio suba novamente e cubra o que nunca deveria ter retornado. No noroeste da Espanha, perto da fronteira com Portugal, existe uma história de fantasmas feita de pedra. A vila de Aceredo foi submersa em 1992 para dar lugar à represa de Lindoso. Casas, estradas e lojas inteiras desapareceram sob a elevação das águas. Mas quando uma seca extrema atingiu a região, o lago recuou e Aceredo retornou. O que torna esta vila tão inquietante é como tudo ainda está intacto. Você não vê apenas ruínas, você vê a vida em pausa. Casas de tijolos permanecem com as janelas ainda no lugar. Pisos de ladrilho rachados se estendem por cômodos abertos. Um carro velho e enferrujado jaz meio enterrado no lodo, perto de uma placa encharcada com os dizeres "Bem-vindo a Aceredo". Algumas portas ainda se abrem. Garrafas plásticas, ferramentas e até sapatos jazem exatamente onde foram deixados há mais de 30 anos. Caminhar pelas ruas lamacentas é como invadir um mundo preso entre linhas do tempo. Árvores, mortas há muito tempo, permanecem como esqueletos pálidos. O silêncio é denso, quebrado apenas pelo som de passos e o ocasional pássaro no alto. É como se o tempo simplesmente tivesse parado. Moradores que moraram aqui voltaram, alguns pela primeira vez em décadas. Eles apontaram seus antigos quartos, lojas onde compravam pão, fontes das quais bebiam. É emocionante, claro, mas também profundamente perturbador. Não há cor, movimento ou som, além da natureza, tentando recuperar o que antes pertencia aos humanos. Aceredo não é uma ruína. É uma memória que se tornou física novamente, saindo da água como se nunca quisesse ser esquecida. O Lago Mead sempre teve um ar de mistério, mas ultimamente vem revelando segredos que jamais deveriam ter sido revelados. À medida que os níveis de água do reservatório despencavam para níveis historicamente baixos, algo assustador começou a emergir dos barris. Não eram quaisquer barris, lacrados, corroídos e pesados. Ao ser aberto, o primeiro revelou um esqueleto, ainda vestindo roupas estilo anos 1970. Logo, mais restos mortais foram encontrados, ossos espalhados ao longo da costa, que se encolhia, até mesmo dentro de barcos velhos atolados na lama. As autoridades não citaram nomes, mas historiadores criminais locais foram rápidos em apontar o dedo. Este era o território clássico do crime organizado na era de Las Vegas, com dinheiro rápido, luzes brilhantes e negócios duvidosos. E naquela época, o Lago Mead era um lugar conveniente para fazer os problemas desaparecerem. Mas agora, o lago recuou mais de 45 metros. O que antes estava a 30 metros debaixo d'água, de repente se tornou uma praia seca. Os caminhantes estão tropeçando em sapatos desbotados pelo sol, cofres enferrujados e até mesmo uma arma velha, embrulhada em plástico. Tudo de décadas atrás, selado pela elevação do nível do mar e agora exposto pela seca. Uma coisa é certa, aqueles barris não foram feitos para flutuar de volta. É o tipo de revelação que parece saída de um filme de Scorsese. O pôr do sol sobre o leito rachado do lago só aumenta a sensação de que o passado está de volta, e não é silencioso sobre isso. Quando os rios diminuem no Reino Unido, a história não se revela apenas, mas também se infiltra das formas mais estranhas. Em várias partes da Inglaterra, especialmente nos rios Tamisa e Severn, secas extremas expuseram mais do que moedas ou potes de barro. O que emergiu foram garrafas de bruxa, amuletos de osso e instrumentos rituais, diretamente de tradições populares, sobre as quais ninguém gosta de falar. Essas garrafas não eram para beber. Estavam cheias de itens como pregos, dentes, cabelos e alfinetes, selados e enterrados séculos atrás, para capturar maldições ou afastar o mal. Algumas foram encontradas
encontradas sob o que costumavam ser pontes ou soleiras de portas, outras alojadas na lama. Perto dali, investigadores descobriram ossos de animais dispostos em padrões, pequenas figuras de ferro e até esculturas em forma de rostos. Historiadores associam isso a rituais anti-bruxária dos séculos XVI a XVIII, uma época em que o medo era profundo e a superstição dominava a lógica. As garrafas serviam para proteger lares, muitas vezes enterradas secretamente e esquecidas, mas agora os rios recuaram e elas estão reaparecendo, quebradas, expostas e estranhamente intactas. Museus locais recolheram alguns dos itens, mas não todos. Alguns colecionadores embolsaram peças, apenas para depois relatar pesadelos e infortúnios bizarros. Verdade ou não, é fácil entender o quão perturbadoras essas descobertas são. Elas não são apenas artefatos, são mensagens. Feitiços de proteção feitos por mãos assustadas, escondidos por séculos, apenas para serem desenterrados quando a terra fica sedenta. Um arqueólogo disse melhor: o rio está devolvendo o que as pessoas queriam manter escondido, e está fazendo isso em seu próprio ritmo. O Lago Poyang, frequentemente chamado de Lago Desaparecido da China, é conhecido por suas drásticas mudanças sazonais. Mas durante uma de suas secas mais severas, o que emergiu de sua costa encolhida não foram apenas bancos de lama expostos, foram restos humanos. Ossos espalhados começaram a aparecer perto de antigos locais de aldeias, soterrados por décadas sob lodo e água. Muitos acreditam que pertenciam a pessoas que se perderam durante enchentes ou evacuações anteriores nas décadas de 1950 e 1960, quando grandes projetos de infraestrutura desabrigaram milhares. Algumas comunidades foram realocadas quase da noite para o dia. Na pressa, nem todos os túmulos foram removidos. Outros podem ter sido vítimas de escaramuças locais ou conflitos históricos ocultados pelo tempo. Quando a água caiu para níveis recordes, lápides parcialmente destruídas vieram à tona. Pedaços de tecido, fragmentos de madeira desbotada de caixões e crânios inteiros foram recuperados em cantos remotos do lago seco. Os moradores das proximidades ficaram atordoados. Alguns disseram que seus avós haviam alertado sobre cemitérios inteiros, deixados para trás quando a água subiu. Agora, o lago os estava devolvendo. As autoridades trabalharam rapidamente para identificar e enterrar novamente o que puderam. Mas a cena com costelas meio enterradas, refletindo a luz do sol no leito rachado de um lago, ficou gravada na memória das pessoas. Não era apenas assustadora, parecia pessoal, como se a Terra estivesse se lembrando daqueles que haviam sido esquecidos. Era apenas mais um dia quente e seco em Oklahoma, quando as autoridades fizeram uma descoberta que reescreveria 2 casos de pessoas desaparecidas da década de 1970. À medida que os níveis da água baixavam no Lago Foss, um contorno tênue na lama começou a aparecer. Um carro, semi-enterrado e coberto de ferrugem, visível pela primeira vez em décadas. Era um Chevrolet Camaro, com a carroceria corroída, mas praticamente intacta. Quando os investigadores se aproximaram e o abriram, encontraram algo assustador: restos de esqueletos. Não um, mas vários conjuntos de ossos dentro. Perto dali, outro carro foi descoberto, um Chevrolet antigo, também contendo restos mortais. Equipes forenses identificaram posteriormente as vítimas como 2 grupos diferentes de pessoas que desapareceram há mais de 40 anos. Ambos os carros provavelmente saíram da mesma estrada que agora leva ao reservatório. Naquela época, não havia grades de proteção, e a beira da água era mais profunda, escura e remota do que é hoje. A descoberta reacendeu o interesse em vários outros casos arquivados na região. Moradores começaram a se apresentar com histórias antigas, desaparecimentos estranhos e teorias que circulavam há anos, mas nunca foram comprovadas. O que antes pareciam mistérios insolúveis, de repente tinha respostas, escondidas logo abaixo da superfície do lago todo esse tempo. Os carros já foram removidos, mas mesmo agora, quando o nível do lago está baixo, as pessoas não conseguem deixar de olhar para a margem e se perguntar: o que mais pode ainda estar lá embaixo? Estava desaparecido há décadas, esquecido sob a superfície de um dos maiores reservatórios da Califórnia. Mas, sabe, quando o Lago Shasta secou durante uma de suas piores secas, algo realmente inesperado começou a emergir. Um casco longo e enferrujado, projetando-se da costa rachada. A princípio, os moradores pensaram que eram apenas destroços, mas à medida que mais fragmentos se tornavam visíveis, ficou claro: não se tratava de um naufrágio comum. Era uma embarcação de desembarque da Segunda Guerra Mundial, completamente intacta e abandonada, no meio de um lago artificial. A embarcação, que se acredita ser uma LCM, Landing Craft Mechanized, provavelmente foi usada durante exercícios de treinamento ou transporte no pós-guerra, antes de ser abandonada e engolida pela água que subia. Por 70 anos, permaneceu escondido, selado sob a superfície, isto é, até o lago atingir níveis historicamente baixos, expondo o barco como uma relíquia de guerra exumada da terra. Sua estrutura de aço estava enferrujada, mas ainda reconhecível, e seu fundo plano, projetado para invadir praias durante ataques anfíbios. A rampa na proa, por onde tanques ou tropas teriam saído, pendia parcialmente aberta como um grito silencioso. Algumas marcações ainda eram visíveis, desgastadas, mas legíveis, letras fantasmas de outra era. Até os rebites e parafusos pareciam prestes a ser desparafusados pelo próprio tempo.
Os visitantes que se depararam com a embarcação ficaram atônitos. Alguns moravam perto havia décadas e nem faziam ideia de que tal coisa estivesse na água. Quer dizer, não é todo dia que se encontra um artefato militar emergindo casualmente de um lago como algo de um campo de batalha perdido. O que torna tudo ainda mais assustador é que não foi registrado ou documentado em nenhum lugar oficial. Nenhum registro público registrou aquele barco no Lago Shasta. Ele simplesmente havia sido deixado para trás, apenas esperando para ser notado. A visão é estranhamente pacífica agora, mas permanece em seus pensamentos. Um barco construído para a guerra, há muito tempo fora do lugar, silenciosamente emergido pela mão da natureza. Não é um monumento, não é uma peça de museu, apenas uma máquina esquecida de uma época muito diferente, devolvida pela seca como uma memória que se recusou a permanecer enterrada. No coração do rio Yangtze, na China, um segredo sagrado permaneceu sob as águas por séculos, até que o rio começou a desaparecer. Com a seca que assolava a região, os níveis de água caíram para o nível mais baixo em décadas. Foi então que figuras de pedra começaram a aparecer em um recife rochoso perto de Chongqing, esculpidas na face do penhasco, desgastadas pela água, mas, honestamente, ainda notavelmente detalhadas. Estavam antigas estátuas budistas que não haviam sido totalmente visíveis na memória recente. As estátuas, que se acredita datarem das dinastias Ming e Qing, permaneciam calmas e serenas, mesmo com o leito rachado do rio, revelando as cicatrizes do curso d'água seco ao seu redor. A mais impressionante era uma figura sentada, repousando sobre um pedestal de lótus, ladeada por esculturas menores, desbotadas, mas ainda distintas. Estudiosos estimam que possam ter mais de 600 anos, criadas numa época em que os aldeões esculpiam suas crenças diretamente na terra. Essas estátuas faziam parte do que os moradores locais chamam de Recife de Foyeliang. Durante a maior parte do ano, elas ficam submersas, aparecendo apenas na correnteza durante as marés mais baixas. Mas agora, com a seca puxando o Yangtze para mais longe do que se esperava, o sítio arqueológico completo foi revelando não apenas figuras, mas também inscrições e padrões esculpidos na pedra. Moradores visitam o local para oferecer incenso, rezar ou simplesmente observar. A atmosfera é estranhamente silenciosa, quase reverente. Não há um templo formal aqui, nem um centro de visitantes. Apenas rostos ancestrais olhando para um rio seco, como se estivessem esperando que alguém os notasse. O que torna este momento surreal é que essas estátuas não foram descobertas por escavação ou demolição. Elas estavam simplesmente esperando abaixo da superfície, silenciosas por séculos, até que a natureza se afastasse e as deixasse ser vistas novamente. Alguns acreditam que é um sinal, outros veem isso como a história, nos lembrando de que ele ainda está aqui. De qualquer forma, o recuo do rio revelou algo sagrado e assustadoramente belo. No sul do México, onde o rio Grijalva alimenta o reservatório de Nezahualcóyotl, algo antigo ocasionalmente se agita sob a superfície. Os moradores locais o chamam de Templo de Santiago, mas, honestamente, a maioria só o conhece por rumores ou antigas histórias de família. Construída por frades dominicanos em meados do século XVI, esta igreja colonial serviu a uma próspera vila. Então, a água chegou. Na década de 1960, a área foi inundada por uma barragem hidrelétrica, engolindo a igreja, suas paredes e todo o assentamento ao redor. Por décadas, o templo permaneceu submerso. Na maioria dos anos, mal se via o topo da estrutura. Mas quando a seca atingiu com força, o nível do rio caiu tanto que a igreja inteira emergiu, erguendo-se como um esqueleto desbotado pelo sol no meio do reservatório. O edifício é enorme, mais de 45 metros de comprimento, com arcos de pedra imponentes e uma torre sineira que ainda se ergue desafiadoramente. O telhado já não existe mais, mas a estrutura da igreja está intacta. Você pode ver onde ficava o altar, onde os bancos se alinhavam e onde os ecos das vozes outrora ricocheteavam na pedra fria. O mais assustador é o quão bem preservado está. O ar seco e parado ao redor das ruínas carrega um peso estranho. Espinhas de peixe estalam sob os pés. Trepadeiras se retorcem através de janelas vazias. Não há teto, mas de alguma forma, a energia do lugar ainda parece enclausurada, quase presa no tempo. Quando as águas ficam especialmente baixas, os barcos não conseguem mais alcançar a estrutura. As pessoas caminham até ela, através do leito seco de um lago, tirando fotos ao lado de paredes em ruínas. Parece o cenário de um filme de uma história pós-apocalíptica esquecida, só que é real e está adormecida sob as ondas há mais de 50 anos. Os moradores locais dizem que a igreja só retorna quando o rio está realmente em perigo, e toda vez que isso acontece, atrai multidões. Não apenas por sua arquitetura, mas pela sensação inabalável de que algo sagrado foi levado pela água, e de vez em quando se recusa a ficar no fundo. Do outro lado dos rios da Europa Central, à medida que os níveis de água baixam, algo perturbador começa a aparecer. Pedras velhas e desgastadas pelo tempo, esculpidas com mensagens sombrias. Essas são as Pedras da Fome, marcadores esculpidos há séculos no leito dos rios durante períodos de seca extrema. E quando se tornam visíveis novamente, raramente é um bom sinal. Uma das pedras mais famosas fica ao longo do rio Elba, na República Tcheca. Nela está escrito: "Se me vir, chore". Essa inscrição remonta ao século XVI, quando a fome e a quebra de safra assolaram a região após uma seca brutal. Outras pedras trazem gravados nas laterais os anos 14, 17, 16, 16, 18 e 93.
todos ligados a desastres. As pedras não eram apenas avisos, eram registros. Famílias que sofreram durante esses anos de vacas magras deixaram inscrições como uma mensagem para o futuro. Se o rio voltar a cair tanto, problemas virão. Algumas pedras têm gravados símbolos de dificuldades, cruzes, caveiras e tigelas rachadas. Cada uma delas uma lembrança assombrosa do que a maré baixa significava no passado. Agora, nos últimos anos, com rios como o Elba e o Reno enfrentando secas recordes, as pedras da fome reapareceram. As pessoas as fotografam, publicam online e especulam. Mas para quem conhece a história, seu reaparecimento não é apenas curioso, é inquietante. Essas pedras não foram colocadas para arte ou cultura. Foram esculpidas por mãos desesperadas, em tempos em que a água desapareceu e a fome tomou seu lugar. O passado está falando novamente, e desta vez mais alto do que nunca. No alto da região do Tirol do Sul, na Itália, cercado por picos nevados e encostas verdejantes, encontra-se um lago com um campanário secreto do século XIV que se ergue diretamente da água. É tudo o que resta de Curon, uma vila deliberadamente inundada em 1950 para criar um reservatório. O resto da cidade fica nas profundezas do Lago Résia, escondido da vista, exceto quando a água cai. Durante secas severas, a torre da igreja se torna mais do que apenas um marco estranho. Toda a base da estrutura fica exposta. Caminhos de pedra que levam a ruínas submersas tornam-se visíveis. Os moradores locais dizem que quando a água está baixa, a igreja parece mais alta, como se estivesse abrindo caminho de volta para o mundo. Mesmo em estações normais, a torre é surreal. Ela se projeta da superfície azul e imóvel como um monumento de um sonho. Mas quando a seca aperta seu cerco, a atmosfera ao redor muda. Você pode caminhar até ela, passar os dedos pela pedra coberta de musgo e ouvir as histórias sussurradas pelo vento que serpenteia pelos arcos. Muitos visitantes acham que é apenas uma parada peculiar para fotos. Mas para os moradores, a torre é um lembrete de uma vila que foi sacrificada. Famílias foram deslocadas, casas demolidas, campos inundados. A cidade era real, e a torre é a última peça que se recusa a afundar. As pessoas afirmam ouvir sinos tocando debaixo d'água, mesmo que o sino real tenha sido removido há muito tempo. Seja um truque do vento ou algo mais estranho, o efeito é o mesmo. Você sai com arrepios, porque Curon não desapareceu. Ainda está lá, logo abaixo da superfície, observando. É isso aí. E aí, qual descoberta te assustou mais? Escreva nos comentários. E para mais informações úteis, confira os outros vídeos.